6h27, estamos de volta com o Bom Dia para te contar que foi enterrado ontem à tarde o modelo Thales Cota, de 25 anos. Ele passou mal durante um desfile de moda em São Paulo. Ele caiu na passarela. A gente vê a imagem aí, é impressionante. O Thales nasceu em Minas Gerais, morou 6 anos em Vitória. O Instituto Médico Legal de São Paulo investiga o que provocou a morte súbita do Thales. O laudo deve sair em 3 meses. Ainda hoje o Bom Dia vai mostrar uma homenagem que os amigos fizeram ontem à noite ao modelo Thales Cota. Como é que pode isso? Um rapaz jovem, no meio de um desfile, cai. A mãe dele disse que ele nunca teve nenhum problema grave de saúde. A única coisa que ele teve foi uma catapora quando criança e, de repente, ele cai, morte súbita. Quem está aqui no estúdio do Bom Dia é o Diogo Barreto, médico cardiologista. É o que a gente se pergunta, doutor, como é que pode isso? Um garoto assim, um rapaz aparentemente saudável, não tinha nada. E o que é essa morte súbita? Bom dia, Mário. Bom dia. Então, na verdade, é a parada de a morte súbita, geralmente é ocorrida por arritmia cardíaca, né? A principal causa, manifestação, e ocorre uma parada súbita da circulação de sangue e o coração entra numa arritmia, para de circulação de sangue. A arritmia é quando ele bate fora do compasso? Descompasso, é isso. A principal causa de morte súbita. Tem uma batida, de repente ele acelera? Isso, geralmente acelera e a gente chama das arritmias complexas, malignas. E a pessoa tem um colapso, né, circulatório e no momento cai e perde consciência e aí se não tem que ser diagnosticado de maneira precoce a arritmia e intervido ali de maneira precoce. E o que pode provocar, então, esse acontecimento todo, né? Essa interrupção do sangue, como é que é? As arritmias, aí tem o substrato, né? Tem algumas coisas por trás da arritmia. Geralmente, a arritmia não aparece no coração saudável, 100%. Geralmente, abaixo dos 20 anos, a maior causa de morte súbita, né, que leva à arritmia, são as anomalias coronarianas congênitas. São alterações da formação das coronárias que a pessoa nasce com isso. Vai apresentar, às vezes, a primeira apresentação, manifestação, às vezes a doença tem ou não sintomas, e a primeira manifestação é a morte súbita. Dos 20 até os 35 anos, a principal causa é a miocardiopatia hipertrófica. Que é isso, doutor? É uma doença congênita, né? É uma doença congênita, a gente consegue fazer o diagnóstico com um exame cardiológico simples, às vezes, com um eletrocardiograma de repouso. É claro que o senhor não analisou o caso desse rapaz, que é super triste, mas sempre que é morte súbita assim, é coração? Não pode ter sido um derrame, alguma coisa? 90% é mais questão de probabilidade. A gente não tem ainda o laudo em mãos ainda para saber, mas 90% é causa cardíaca. Mas aí se coloca lá, morte súbita, e aí você não explica se foi coração? Não, então. Como é que é esse processo? Neste caso, ele está sendo avaliado pelo médico, a gente consegue definir, através da necrópsia, né, se o coração tinha alguma alteração estrutural, né, se, por exemplo, eu falei, a primeira causa de alteração estrutural dos 20 aos 35 anos é a miocardiopatia hipertrófica, a segunda a displasia ritmogênica de ventrículo direito. E a gente consegue avaliar isso através da necrópsia. E a partir dos 35 anos, a morte súbita tem a causa principal, a doença das coronárias, né, que leva ao infarto. Então, geralmente, a pessoa mais idosa, a gente pensa nisso. Como um rapaz novo, e às vezes a gente vê uma fatalidade dessa, uma cena, né, realmente muito trágica, em jogadores atletas, que a principal causa em atletas é, igual eu falei, é a miocardiopatia hipertrófica. E às vezes, igual eu falei, também não dá sintomas. Nenhum. Às vezes, primeira manifestação. E para fazer atividade física, a gente o que orienta? Como prevenir? Pois é. O senhor disse agora, né? A gente já viu casos de atletas também que sofreram mal súbito, né? Morte súbita. Porque é atleta, né? Às vezes não faz um exame ou o exame não consegue diagnosticar isso, porque os atletas normalmente eles têm esse hábito de fazer exames. Mas nem todos. E alguns até têm. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo, o Washington, que era até o coração valente, foi jogador do Fluminense até. Ele tinha uma miocardiopatia hipertrófica já diagnosticada, tinha tratamento. Tem algumas imagens até também de jogadores que já têm o diagnóstico e tem jeito de prevenir. Quando você faz o diagnóstico, a gente coloca um dispositivo que vai poder prevenir quando o paciente tiver uma arritmia. Já vai dar um sinal. Agora, para a gente que não é atleta, assim, a arritmia, o senhor disse, o coração de repente dá um descompasso lá. Aí tem alguma dorzinha que a gente sente? Ou, claro, súbito é inesperado, de repente, mas alguma coisinha que pode dar um alerta? Tem algumas coisas que podem dar e outras coisas também que nos dão alerta. Por exemplo, só de ter uma história de um familiar, principalmente de primeiro grau, que tenha, né, no caso dele,
quando for, né, aí desvendado a causa, é recomendável, se for mesmo um mal súbito, uma morte súbita, é recomendado que os familiares façam pesquisa também. Sim. Se tiver algum problema no coração, se tiver algum familiar que tem algum problema no coração, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta, principalmente com morte, né, no caso dele, com menos de 35 anos. É um alerta familiares. E outras coisas pode ser uma tonteira, um desmaio, uma pessoa que por nada teve um desmaio. Doutor, uma palpitação. Remédio pode causar isso? Remédio que a gente toma assim, sem saber, sei lá, vou tomar remédio... A mãe dele disse que não tomava nada, rapaz. No caso dele... Mas assim, gente que toma vitamina, remédio para emagrecer, remédio, isso pode dar algum... Podem, tem alguns... Podem? Podem. Tem alguns medicamentos, né? Hoje, às vezes, a pessoa toma, por exemplo, magnésio sem orientação médica, né? Suplemento magnésio, ou até alguns antidepressivos, né? na classe tricíclicos, pode levar a uma arritmia também, que chama torsade de Pontes. E a morte súbita. E a morte súbita. Aqueles medicamentos também que aceleram os batimentos para... Os termogênicos. Termogênicos. Se não for, isso também pode levar? Pode levar também. Isso é perigoso, então? Perigoso. Tem que ter orientação médica. Não dá para começar a fazer isso sem uma avaliação médica, né? Principalmente cardiológica. Doutor, o senhor explicou aqui, muito difícil a gente se prevenir, porque o sintoma é muito sensível quando aparece, ou pouco sensível quando aparece. Agora, depois que acontece o problema, igual o rapaz, ele desaba ali no chão, tem algo que pode ser feito para tentar botar o coração no ritmo, evitar a morte? Tem. Existe essa preocupação das sociedades brasileiras de cardiologia, tanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia quanto das americana e europeia, nesses lugares que tem conglomerações de pessoas que passam, né, aeroportos, estádios de futebol, até rodoviárias, né, nos Estados Unidos, os metrôs. Foi perguntado até para um cardiologista qual era o lugar, né, teoricamente, para passar mal, era dentro de um metrô de Nova York, porque a cada andar existe um desfibrilador automático, né, semiautomático, que às vezes o leigo consegue tentar recuperar a cada minuto, né, no primeiro minuto, existe 90% de possibilidade de salvar a vida da pessoa que está tendo essa arritmia, está tendo esse mal súbito, né? E a única maneira de salvar a vida, quando os pacientes, né, geralmente a pessoa tem uma arritmia maligna, uma fibrilação ventricular, é através do desfibrilador. Então, a cada minuto que passa, você perde 10% de chance de salvar. Então, teria sim. Então, se eu acho que se tivesse um equipamento desse, em grandes eventos, gente treinado, poderia evitar casos. Poderia evitar muitas mortes. Evitar muitas mortes. Doutor, um caso como esse do modelo Thales Cotta, né, deixa todo mundo assustado, Muito né? chocante. A gente acabou de falar dos problemas da saúde pública, que dificuldade para conseguir atendimento. Chegou uma mensagem aqui pelo aplicativo, Renato Flávio, ele diz: minha filha tem 20 anos, passou mal com dor no peito e formigamento. Ele disse que ficou muito assustado justamente por ter visto o caso do modelo. Qual a orientação que o senhor dá para as pessoas que estão assustadas nesse momento, que têm medo que isso possa acontecer? Se tiver sintomas ou tiver história familiar, como nós falamos, é bom procurar, às vezes, um especialista para fazer um simples exame de avaliação física. E um eletrocardiograma consegue nos dar, tanto das duas doenças que eu falei, nas 3 doenças mais prevalentes, a gente consegue ter sinais, né, alteração eletrocardiográfica, alteração no exame físico, né, às vezes na forma miocardipatia, na forma obstrutiva, tem sopro, então a gente consegue fazer uma avaliação médica. Uma simples avaliação médica é possível, sim, ter as causas. Doutor Diogo, obrigado por ter vindo. É sempre bom a gente ouvir essas dicas, essas orientações. Já tem gente preocupada aqui falando, olha, o médico disse aí sobre remédios contra a ansiedade, termogênico, não sei nem o que é termogênico, enfim, termogênico para emagrecer, remédio para isso? Remédio para emagrecer, isso pode sim causar esse tipo de problema. Pode ser gatilho, o pessoal está perguntando, é quando toma por muito tempo ou se tomar pouquinho tempo já pode? Independente da dose, às vezes, independente da dose. Tem que procurar um médico antes de tomar esse remédio. Aquele energético também que é vendido em bar, em restaurante, né, tem posto de gasolina, que também pode causar isso? Se a pessoa tiver predisposição, sim. Se tiver. Diogo Barreto, médico cardiologista, muito agradecido pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada, bom dia. Daqui a pouco você vai ver homenagens aí a esse modelo, né? Que faleceu dessa forma. Morou alguns anos aqui no Espírito Santo, os amigos fizeram uma homenagem a ele ontem à noite.